Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa e este é o nosso blog, a sua igreja. É um blog criado para as pessoas que estão aí, confusas de tudo que está acontecendo aí nas suas igrejas. Mandar aqui perguntas para a gente procurar na palavra de Deus aquilo que Deus realmente pensa a respeito das coisas que estão acontecendo. Nós oramos a Deus, buscamos ao Senhor para que Ele venha falar fortemente ao nosso coração. Esses dias eu tenho estado com uma pergunta na minha cabeça, porque assim, aconteceu que um grupo de pessoas ali, que eu conheço, que eu ia para a igreja, a gente falava da palavra de Deus e buscava ao Senhor e ríamos juntos e era uma comunhão com Deus. Só que ao começar a falar da palavra de Deus, porque a palavra, gente, não é, se a gente aceita Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, já não é mais aquilo que me agrada, mas aquilo que agrada a Deus, a palavra de Deus. Então, eu queria que vocês abrissem aí em Salmo 55, para vocês entenderem mais ou menos o que eu passei essa semana. Diz assim, Salmo 55, do 9 ao 16. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia, engano, não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia, o que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido, mas era tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Praticávamos juntos, suavemente, íamos com a multidão à casa de Deus. Então essa palavra, ela deixa clara a manifestação da palavra de Deus nas nossas vidas. Porque a partir do momento que você começa a falar de Deus, buscar Deus da maneira, assim como diz as Escrituras, não é da maneira que eu acho, e buscar o Senhor, invocar o teu santo nome, observar a palavra, e ali não é você tentar aí ser melhor do que ninguém não, mas agradar a Deus. Você começa a desagradar as pessoas, porque você começa a falar do que Jesus quer, do caminho que Jesus quer, daquilo que o Senhor quer. E as pessoas têm se desviado. E o que acontece? Abandonam os caminhos, e rejeitam aqueles que Deus envia. E aí, gente, um grupo de amigos meu, pessoas que eu conheço, se afastaram mesmo, de não querer conversa, de não querer nada, eu puxo assunto e nada. E pessoas que estão na igreja fazendo a obra de Deus. E isso é muito triste. Então eu fiquei triste com isso. Mas em um determinado ponto, como a gente busca aqui a palavra de Deus, Deus, Ele conforta. Jesus Cristo veio através da sua palavra e diz assim: olha, se alegre. Aí, mas como que eu vou me alegrar? As pessoas, ali eu falava de Deus, e as pessoas que ali a gente, aprendia, também ensinava através da Bíblia Sagrada, e passavam coisas boas pra gente, a gente passava coisas boas pra ela, e Jesus ensinava ali na comunhão. E a partir do momento que você começa a falar mesmo de como que Deus é, de como que Deus age, as Escrituras ali, porque elas não mentem, as Escrituras não podem ser anuladas. E as pessoas se afastam porque, como diz a palavra de Deus, as tradições impedem que elas busquem a Deus na beleza da santidade do Senhor. Então aprenderam daquela maneira e vivem daquela maneira, vivem no erro porque aprenderam no erro, então não querem mais saber da verdade. Só que só a verdade pode libertar. Então, Jesus fala, assim, lá em João, você pode abrir 18, 20 e 23, 19, 20, 21 e 22. E 23 também.
E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntavam. E nada disse em oculto. Por que me perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram o que é que eu lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos criados que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? Então, gente, eu pergunto, se eu tenho falado alguma coisa que não está na palavra de Deus, assim Jesus falou: se eu tenho feito o mal, dá testemunho do mal. Se eu tenho falado mal, dá testemunho do mal. Mas se eu tenho feito o bem, por que me feres? Então, é o que acontece hoje em dia, que as pessoas não aceitam a verdade de Cristo, se ajuntam para o quê? Atacar, ferir aqueles que querem seguir a palavra, aqueles que querem falar de Deus, aqueles que querem realmente um compromisso com o Senhor. Então, é o que a gente diz: se eu falo mal, dá testemunho do mal, fala onde eu estou errando, fala o que eu não tenho dito, que não está na palavra. Então você tem que ver o que você está crendo, no que você está acreditando. Você que está buscando ao Senhor, você que quer se achegar ao Senhor, Deus pode te ajudar. Você que está ouvindo essa palavra, Deus pode te libertar, mas só a verdadeira palavra pode dar vida. E através de Jesus Cristo que é o caminho. Então, se eu tenho feito mal, se eu tenho falado mal, dá testemunho do mal, fala. Porque se eu estou no caminho errado, você tem a obrigação de abrir os meus olhos. Você tem a obrigação, porque o atalaia, se ele vê uma pessoa indo para o caminho errado, ele é obrigado. Ele não tem que se afastar. Ele tem que falar. E se eu me negar várias vezes, aí sim, você pode se afastar se você quiser. Vamos abrir em João 15. Vamos voltar um pouquinho. João 15. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então você vê que não é por qualquer palavra. Jesus falou aqui, João 15, versículo 3. Então será que você está rejeitando a palavra de Deus? Você está rejeitando de ser limpo? Você está rejeitando em ser limpo? É tipo aquela pessoa que tem o cascão, sabe o cascão? Cascão atrás da orelha, cascão no pé. E aí fica sem tomar banho, fica aquele cascão, aquela coisa, aquela crosta de sujeira. E aí a pessoa não quer tirar, porque pode tirar, pode machucar. Ali vai irritar, tem que esfregar, mas Jesus falou que vós já estáis limpo pela palavra. Então, se você não estiver procurando a palavra de Jesus, você não está limpo. Ó, João 13, versículo 10. A gente vai sempre aqui, se manter aqui. Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Pois no mais, tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. 13, versículo 10. Quando Jesus ele foi limpar, foi lavar os pés dos discípulos e falou: olha, não é necessário lavar tudo, só os pés, porque vós já estáis limpo, mas nem todos. Então você tem que ver, né, através da palavra, o que você é para Deus. Você tem atacado aqueles que são de Deus. Você tem perseguido aqueles que são de Deus. Você tem ficado contra aqueles que são de Deus. Você tem ido contra a palavra que é de Deus. A palavra não é minha.
A palavra não é minha. Ou você acha que eu estou aqui porque Deus não vê um objetivo da palavra estar sendo pregada para você? Você acha que Deus não vê uma razão para mim estar aqui falando com você? Será que você não enxerga que você está errado? Que não sou eu que estou errado? Será que você não enxerga que quando eu tento falar com você, quando aquela pessoa que está na sua igreja que fala de Deus tenta falar com você e você se desvia dela, porque diz que é um crente chato, um crente isso, uma pessoa que só fala coisa que não tem nada a ver, mas ele está usando a palavra de Deus? Nós estamos firmes na palavra de Deus. Então quando você vem contra a minha vida, quando você vem contra aquela pessoa, quando você vem contra aquele pastor que está firmado na palavra de Deus, eu não estou falando de qualquer pastor. Eu não estou falando assim de qualquer pastor que vive de qualquer maneira, fala o que quer e fala só o que pensa, mas não o que Deus pensa. Estou falando daqueles que falam e vivem verdadeiramente a palavra. João 15, 4. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. E lá no versículo 1 diz: eu sou a videira verdadeira, o Pai é o lavrador. Vou voltar ao 4. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não tiver em mim, será lançado fora, como vara, e secará. E os colhem e os lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem, e vos será feito. Nisto é glorificado o Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. E vós permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Já não chamarei mais de servos, porque o servo não sabe o que faz as coisas do seu senhor. Mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então você vê que ele diz claramente que só chama de amigo aquele que faz o que ele manda. E você diz que vai fazer o que você quer. Você vai agir da maneira que você quer. Você vai viver da maneira que você quer. Então você vai para onde você quer. E você só critica. Critica pessoas que são de Deus. Critica pessoas que falam de Deus. Criticam pessoas que estão aí na palavra de Deus. Abre em João 15, 18, 23, a gente vai continuar aqui. Seu mundo, né? Porque eu tinha ficado muito triste, né? Por causa disso. Essas pessoas aí terem aí, tipo, se negado a falar comigo. Me afastado delas. Por causa da palavra. E aí Deus manda eu me alegrar. E aí eu me pergunto, Senhor, se alegrar... por quê? E aí a palavra vem: se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem as minhas palavras, também guardarão a vós. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conheceram aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes
houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Então você vê que a palavra de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele diz que não é para mim me preocupar, porque já passou por isso, ele passou por isso, então eu também vou passar. Você que fala de Deus, que busca Deus, você que tem os seus amigos que se desviaram de você por algum motivo, por causa da palavra, as pessoas da igreja, não se preocupe. E você que tem rejeitado as pessoas que são enviadas até você, você tem que tomar cuidado. Volte aos caminhos do Senhor. Deus é misericordioso para te perdoar. Porque é terrível as consequências, gente. É terrível as consequências das pessoas que se desfazem de uma pessoa que traz a palavra de Deus. É terrível o que vai cair sobre a terra por causa daqueles que pregam a palavra e são perseguidos, humilhados, abandonados, separados. É assim que diz a palavra do Senhor. Vamos abrir aqui agora Mateus 24, 8 e 9. Então, vão entregar vocês para serem atormentados e matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, gente, a gente vai procurar aqui em Mateus 10, 22, a Bíblia deixa clara, olha o seguinte aqui, ó: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 5, versículo 10 e 12. Bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Tem várias palavras que Jesus fala. Lucas 6, 22. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai neste dia, exultai, porque eis que grande é o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Então você vê que a palavra de Deus, ela deixa claro que as pessoas que buscam ao Senhor, que as pessoas que buscam a Deus, que as pessoas que querem pregar a palavra de Deus, elas são perseguidas, separadas, mas tem um motivo. Você sabia que até para você perseguir uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que prega a palavra de Deus, uma pessoa que está aí buscando a Deus e falando para você, olha, isso está errado, isso não é certo. Então vamos ler aqui, ó, em Mateus 23, 27 ao 39, você vai entender por que há essa perseguição. Por que Deus ele permite essa perseguição na vida daqueles que estão buscando Deus. E aí as pessoas não entendem, falam, poxa, eu estou falando de Deus, e as pessoas não querem ouvir, e as pessoas aí começam a falar mal de mim. Vamos lá, Mateus 23, 23, do 27 ao 39. Vamos ler. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Dizeis, se estivéssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno?
A gente vai ler em seguida aqui o 34, mas vamos parar aqui só para me explicar uma coisa. Então, gente, as pessoas que estão buscando Deus, as pessoas que falam de Deus, as pessoas que estão aí na igreja, as pessoas que ficam perseguindo as pessoas que estão falando do Senhor, então elas dizem assim: nossa, mataram o nosso Jesus, mataram Jesus, ai, se fosse eu naquele tempo eu não negaria Jesus, se eu fosse naquele tempo eu não negaria igual negou Pedro, se fosse eu naquele tempo eu não fugiria igual a multidão, se fosse eu igual naquele tempo eu não faria assim, crucifica Jesus. Então, e hoje você crucifica aquele que fala de Deus. E hoje você fala contra aquele que fala de Deus. Então você é um hipócrita. Assim diz o Senhor. Porque as pessoas falavam naquela época: olha, se a gente vivesse naquela época a gente não ia matar os profetas. Mas eles estavam tentando o quê? Matar o Filho de Deus. E você quer saber o que acontece? Você quer saber o que acontece na sua vida? Você acha que vai ter um bom benefício? Você aí está se ajuntando com essas pessoas e tramando contra uma pessoa que está pregando a palavra? Porque assim diz o Senhor: a sua casa ficará vazia, assolada, porque você vai colher do que você estiver plantando. E você diz e tenta levar a salvação para as pessoas e cria contenda no seu coração porque ele é mau todos os dias. Jesus, certa vez, gente, ele falava da palavra de Deus e as pessoas acharam dura aquela palavra, falaram: nossa, que palavra dura, quem pode ouvir essa palavra? Aí Jesus falou assim: olha, ninguém pode chegar até a mim se por Deus não for permitido. E aí as pessoas começaram, a grande multidão indo embora. Aí Deus, Jesus Cristo, olhou para os discípulos e disse: se vocês querem ir com eles? Então você vê bem que Deus, que Jesus Cristo, ele não fica passando paninho não. Ou você está pronto para ouvir a verdadeira palavra de Deus, ou você pode ir com a multidão. Porque ele mesmo fala. Vamos ler aqui para você entender. Diz assim, ó, Evangelho de João 6. Ele dizia: porque isso vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? E aí você vê o seguinte, que Jesus, ele não fica passando pano na cabeça de ninguém não, passando a mãozinha não. O que acontece é que as pessoas têm se desviado da verdade. As pessoas têm se desviado da verdade. As pessoas têm procurado aí criticar as pessoas que falam de Deus. As pessoas têm buscado aí os seus próprios interesses. A gente vai continuar lendo aqui. Mateus 23, 34. Portanto, eis que vos envio profetas sábios e escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que for derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Então você vê que aqui a palavra de Deus, Deus deixa claro que Ele permite que você, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa palavra, você que persegue, você que se ajunta aí nessa roda dos escarnecedores para perseguir um cristão, um homem de Deus, uma pessoa que fala da palavra, Deus fala para você que Ele vai permitir que venha ser derramado nas tuas mãos o sangue inocente. E ele fala de quem? De Abel até Zacarias. Você tem que tomar cuidado, meu irmão, porque a palavra de Deus, a Bíblia aqui é uma permissão de Deus. Então você tem que tomar cuidado, porque se Deus trazer sobre a sua vida as maldições que estão nesse livro, se Deus colocar na sua vida o sangue inocente, o que você vai fazer?
Vamos voltar lá em Salmo 55 para encerrar. 55:15. A morte os assalte, vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus, o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou-me em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança, e a sua boca era mais macia do que a manteiga, mas o seu coração guerra, e as suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. E Deus diz, me alegrar. Porque a palavra de Deus, quando você coloca a mão numa pessoa, gente, presta atenção, quando você se levanta contra alguém sem um motivo, você está agindo mal aos olhos de Deus. Você pode ler aí Salmos 55. Então, Deus vai agir contra você se você não se arrepender. Não é porque eu estou aqui que eu sou melhor do que ninguém, não. Mas a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Então você tem que entender, você que é cristão, você que não é, você que está aí fora de uma igreja, mas está perseguindo um crente, uma pessoa que fala de Deus, uma pessoa que vai para a igreja, Deus, ele vai tratar. E você pode ter certeza, você que está assistindo, você que está ouvindo, você, não sei se você sabe do que eu estou falando, Deus vai tratar na sua vida. Deus vai tratar na sua vida. Deus vai visitar a sua maldade. Não me verão até que digam, benditos são os que vêm em nome do Senhor. Então pense nisso, meu irmão, minha irmã. Você que está ouvindo essa palavra, você que tem se levantado contra uma pessoa que está falando de Deus, se tenho feito mal, dá testemunho do mal, fala o que eu tenho falado de errado. Eu usei a Bíblia. Você tem que defender muito mais a palavra de Deus do que qualquer igreja. Você tem que defender porque Jesus, ele chegou ali no templo e ele defendeu a palavra. Muito mais do que o templo. Porque as pessoas que estavam ali estavam conduzindo o templo a uma perdição. Eu queria que tivesse uma lei. Eu queria que tivesse uma lei. E a lei, ela deixasse clara, proibido vendas na igreja. Aí eu queria ver. Eu queria que tivesse uma lei assim. Se fosse votada uma lei assim, proibindo venda de qualquer tipo de coisa dentro de uma igreja. Porque só assim para você obedecer. Você não obedece a voz de Deus, mas a voz do homem você obedece. Desobedecendo a Deus por causa da sua tradição. Eu agradeço a oportunidade. Então se eu tenho feito mal, dá testemunho do mal. Faz o que Jesus fala. Dá testemunho do mal. Fala onde eu tenho feito mal. Então eu peço. Nunca rejeite. Aquele que tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, quando clamar também não será ouvido. Assim diz o Senhor. Não fica criticando as pessoas que estão na igreja falando de Deus, não. Se conserta com Deus. E eu entrego esse vídeo com a certeza que Deus vai operar na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.